Boa noite, Igreja Dunamis. Boa noite para você que nos assiste da sua casa. Muito bom nós estarmos aqui mais uma noite juntos, ligadinhos com você, adorando e cultuando ao nosso Deus, que é poderoso, digno. Nós já entronizamos Ele aqui essa noite, através dos louvores a qual nós rendemos graças aqui para Ele. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e o seu coração nessa noite. Abrir a sua mente e atentar os seus ouvidos ao que o Pai ainda quer falar com você. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículos de número 6 a 9. Nós vamos ler uma parábola que Jesus conta. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, do verso 6 ao 9. E continue com a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai utilizá-la um pouquinho. Vamos fazer a leitura e vamos tirar alguns ensinamentos sobre essa parábola da figueira estéril. Há grandes simbolismos nelas e grandes ensinamentos, e nós vamos trazer para a nossa vida hoje. A palavra diz assim: Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: Esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Se você leu esse texto com atenção, talvez esse texto causou a mesma estranheza quando eu li ele pela primeira vez, que é pelo fato de existir uma figueira dentro de uma vinha. E eu comecei a buscar informações do porquê aquilo acontecia, do porquê isso existia. E nós verificamos num estudo rápido que, na verdade, existe uma associação muito íntima entre figueira e videira por todo o Antigo Testamento. Você encontra nos antigos textos várias associações. Eu vou trazer 2 aqui só para a gente perceber essa associação. Lá em Joel, no capítulo 1, nos versículos 7 e 12, ele já fala sobre essa associação. Destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras. Arrancou suas cascas e as destruiu. Seus galhos ficaram desfolhados. Versículo 12, as videiras secaram e as figueiras murcharam. As romãzeiras, as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram. E com elas murchou a alegria do povo. Então nós percebemos que na Palestina, no Antigo Testamento, na verdade, essa associação entre vinha e figueira era algo comum, não era algo incomum. E a gente precisa entender que quando nós estamos de frente para uma parábola, nós precisamos saber interpretá-la corretamente. E essa parábola aqui da figueira estéril é cheia de simbolismos. E uma coisa que vai nos ajudar a interpretar essa parábola é uma outra parábola que se encontra em Isaías capítulo 5. É a parábola da vinha, e eu quero que você medite aí e leia comigo sobre o que Isaías escreveu acerca dessa parábola. Diz assim, Isaías capítulo 5: Agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo.
O que mais poderia ser feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhes digo o que eu farei com meu vinhedo. Eu removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas, e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. Preste atenção no versículo 7, porque ele é um versículo chave para a gente entender o que Jesus queria dizer com aquela parábola. Versículo 7 diz o seguinte: a nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos exércitos. Então Isaías traz o simbolismo dessa parábola. Ele diz que a videira ali representava o povo de Israel. E essa videira, essa vinha, na verdade, ela tinha um dono. E que dono é esse? O Senhor dos exércitos. E esse simbolismo é o mesmo simbolismo que nós devemos aplicar à parábola de Lucas 13, a parábola da figueira estéril. Então nós já sabemos dois simbolismos. O primeiro é que a vinha representa o povo de Israel. E o segundo é que essa vinha era propriedade exclusiva de alguém, de Deus. Só que quando a gente compara Lucas 13 com Isaías 5, nós vemos algumas diferenças. E a diferença mais nítida é que Isaías, ele trata dessa vinha como um todo. Você verifica Isaías dizendo que o dono cuidou muito bem dela. Plantou as melhores videiras nela, arou, adubou. Só que, enquanto ele esperava algo bom, ela produziu algo ruim. E com isso ele lançou uma sentença sobre aquela vinha. Ele destruiu toda aquela vinha. Só que reparem, a ênfase de Isaías é sobre a vinha inteira. Mas quando nós vemos a parábola de Jesus, existe a ênfase não na vinha inteira, mas em uma determinada árvore que estava dentro daquela vinha. E aquela árvore não era uma videira, mas era uma figueira. E talvez esse simbolismo de ser uma figueira, a gente possa se perguntar, porque a figueira, ela é uma árvore que ela produz muitos frutos. Dentro de 12 meses, se você for até uma figueira, ela produz em pelo menos 10 desses 12. Então é uma árvore que dificilmente você vai até ela e não existem frutos. Quando você olha para o texto, o dono já tinha ido várias vezes durante o período de 3 anos. E em nenhum daqueles momentos, ele achou um fruto sequer. Não achou um fruto sequer naquela figueira. E outra simbologia bastante interessante é que o próprio Deus nomeia o povo de Israel lá quando o achou, isso em Oséias 9:10. Diz que eles eram as primícias dos figos maduros. Deus estava dizendo que Israel era um povo santo, um povo puro. Deus estava dizendo que Israel era um povo responsável. Mas só que agora não tem frutos lá. Talvez Israel já não tinha mais essa constância. Talvez Israel parou no meio do caminho. Talvez Israel virou as costas para o seu dono. Bom, você já aprendeu hoje que na parábola de Lucas 13, a vinha é o povo, o dono da vinha é Deus, mas talvez você esteja se perguntando, quem representa aquela figueira? E nós vamos achar essa resposta em outra parábola. A Bíblia traz 2 parábolas sobre vinha. Uma a gente já leu lá no Antigo Testamento, sobre a parábola da vinha.
Agora existe uma outra que o próprio Cristo também contou. Ela se encontra em Lucas capítulo 20. E quando você lê o que Jesus fala lá, ele diz algo interessante. Ele começa a contar. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores. E partiu para fora da terra por muito tempo. Eu não vou ler essa parábola toda, porque ela é bastante conhecida. É aquela parábola que depois o Senhor envia alguns servos para buscar frutos com aqueles lavradores. E aqueles que são enviados são espancados, são insultados. E o dono da vinha pensa: eu vou enviar o meu filho amado, porque o meu filho eles vão respeitar. Mas não é o que acontece. Eles também fazem a mesma coisa e até pior. Mas eu só te trouxe essa parábola de Lucas 20 só para te mostrar o público dela. E esse público ao qual Jesus se referia se encontra no versículo 1, que diz assim: e aconteceu num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. Então o público de Jesus naquele momento eram os líderes de Israel. E sabe qual é a conclusão desses líderes? Está lá no versículo 19. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão de Jesus naquela mesma hora. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Então o público de Jesus nessa parábola eram os líderes religiosos. Jesus estava dizendo: vocês são esses lavradores. Nós estamos vindo buscar frutos, mas você tem matado aqueles que têm vindo buscar. Então nós podemos trazer esse simbolismo para Lucas 13 também. Aquela figueira era os líderes de Israel. Reparem, a ênfase da parábola não é a nação de Israel, a nação é a vinha, mas é parte da vinha, ou seja, parte de Israel. Ela era direcionada aos líderes de Israel. Qual é a primeira coisa que eu aprendo com isso? Lideranças infrutíferas, elas podem, de certa forma, prejudicar parte de uma vinha, prejudicar parte de uma obra, de um trabalho, ou até a vinha inteira. É por isso que nós precisamos tomar providências, sim. Tomar providências com aquilo que está ocupando o espaço que não deveria ocupar. Repare que o dono já vinha há 3 anos procurando e não achou um fruto sequer. E talvez a pergunta que você esteja fazendo agora é a seguinte: eu já entendi, Mara, entendi o simbolismo dessa parábola que você trouxe para nós hoje. Entendi que Israel é a vinha, o dono dela é Deus, e essa figueira representa os líderes, mas o que isso tem a ver comigo? Essa parábola não é para o povo de Israel? Essa parábola não é para quem participa daquela vinha? E talvez você esteja fazendo essa reflexão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus fala essa parábola aqui, é verdade, você não fazia parte da vinha. Mas agora você faz. Agora você é participante dessa vinha. Repare no que Pedro fala em uma de suas cartas sobre mim e sobre você. Vamos fazer a leitura de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Israel era, você também é. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10 para você entender o que eu estou falando. Antes vocês não tinham identidade como povo,
agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Antes, vocês não tinham identidade de povo. Vocês não eram conhecidos como povo. Vocês não eram participantes da vinha. Agora vocês têm identidade de povo. Porque a misericórdia de Deus repousou sobre mim e sobre a sua vida. E quer saber como você foi parar lá dentro? Paulo traz essa explicação nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Depois você lê e você vai saber como é a forma maravilhosa que você foi parar dentro dessa vinha. Foi porque Israel quis andar os seus próprios caminhos. Israel começou a buscar a sua própria justiça, diz Paulo. Esqueceu da justiça de Deus. Israel se transformou num povo obstinado, num povo desobediente, num povo que virou as costas para o seu Senhor. E isso abriu espaço para mim e para você. A queda de Israel, a desobediência daqueles que eram conhecidos como povo de Deus, abriu espaço para você ser enxertado nessa vinha. Olha o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 11, versículo 17. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, falando de nós, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Agora você faz parte da oliveira de Deus. Agora você faz parte da videira verdadeira. Agora você é participante do povo de Deus. Você lembra o que Jesus falou? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. João 15,5, eu sou a videira, vós as varas. Agora você está conectado a Jesus. Agora você faz parte da família de Deus. E eu quero que você entenda que a partir do momento que Paulo diz que pela fé, porque vocês creram, vocês foram enxertados. Eu quero que você entenda que isso deve ser acompanhado de algumas coisas. A partir do momento em que você é enxertado na videira, você tem um dever. E ele é colocado de forma bem simples por Jesus. Jesus fala assim: discípulos, não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. E por causa que eu escolhi vocês, eu vos nomeei. E agora eu estou enviando vocês para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. João 15,16. Você foi escolhido com um propósito de ir em nome dele e frutificar. E esse fruto deve permanecer, deve ser contínuo. Então a primeira coisa que a gente aprende, o nosso dever após sermos enxertados na videira, é que nós precisamos produzir para Deus. E talvez você esteja se perguntando, eu sei o meu dever agora. Mas o que são esses frutos de fato? O que são esses frutos para Deus? Antes de entrarmos neste tema, eu quero que você aprenda que, primeiramente, essa é a forma que você glorifica o nome do seu Pai. Jesus vai dizer que uma forma de glorificar o seu Pai, a Deus que está no céu, é quando você produz frutos,
é quando você produz no reino, é quando você se disponibiliza para ser usado por Ele. João capítulo 15, versículo 8, Jesus diz: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstra que são os meus discípulos de verdade. Que frutos são esses? Frutos de justiça, Tiago 3,10. Expressão do caráter de Cristo sobre a nossa vida. Boas obras, partilhar, o louvar a Deus, ganhar almas para Jesus. Eu poderia ficar a noite inteira citando frutos que você pode ministrar sobre a vida das pessoas e glorificar ao seu Pai que está no céu. Mas eu quero que você entenda que estes frutos precisam ser em grande quantidade. Porque o próprio Jesus diz: quando vocês produzem muitos frutos. E isso eu consigo fazer uma comparação com outra fala de Jesus. No sermão talvez mais importante para a nossa vida, que é o Sermão do Monte, onde ele expressa como os verdadeiros filhos dele se comportam. E nesse capítulo 5, Jesus fala no verso 20, olha, se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Porque eram homens vazios, eram homens que tinham uma roupagem, uma religiosidade estampada, eram como sepulcros caiados, como Jesus os chama. Eram pintados, bonitinhos por fora, mas por dentro era uma imundícia, era um vazio, era tenebroso. E se a nossa justiça não excederem muito, de maneira nenhuma nós entraremos no reino de Deus. E a próxima pergunta que eu faço para você: e quando eu paro ou quando eu deixo de frutificar, o que acontece? O que isso quer dizer? E Jesus é bem claro. João capítulo 15, 12, ele diz que toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. É cortado. É tirado. Você lembra do único milagre destrutivo de Jesus? É quando ele sente fome e ele vê uma figueira no caminho. E ele olha para aquela figueira, não vê fruto nela, o que ele faz? Ele amaldiçoa aquela figueira. E aquela figueira não produz mais, aquela figueira se seca. Isso é uma grande lição espiritual para nós. Porque não existe dentro do reino de Deus, não há participação no reino de Deus sem frutos. Sem frutos, sem reino. Eu falo isso porque às vezes a gente está num lugar, a gente frequenta um lugar, a gente participa de tudo que acontece naquele lugar, mas muitas das vezes nós não somos daquele lugar. Nós não pertencemos àquele lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Andar com homens de Deus não te faz um homem de Deus. Andar com pessoas cheias de Deus não quer dizer que você é cheio de Deus. Você precisa analisar: que frutos eu tenho produzido? Eu tenho glorificado o nome do meu Pai? Eu tenho glorificado o nome do meu Pai com todos os frutos que eu disponibilizo no seu reino, na sua casa, em toda a minha vida?
porque a nossa vida não se resume a essas quatro paredes. A nossa vida é além disso. O nosso culto nunca terminou. O nosso culto nunca parou. Nós cultuamos 24 horas por dia. Às vezes a gente esquece. E eu quero que você se lembre sempre de ativar em você o senso de que Deus te observa a todo momento. Eu quero que você comece a estimular em você que Deus te acompanha em todos os lugares. Eu creio que você vai ser uma pessoa mais voltada, mais centrada, mais apta a reconhecê-lo em tudo que você faz e frutificar de uma maneira sem igual. Deixa eu te dizer algo importante. É importante nós fazermos essa análise, porque Paulo nos alerta. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, o povo de Israel, se Deus cortou alguns do povo original, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. E uma nova pergunta que eu faço: o que eu preciso fazer para frutificar? E nós temos duas respostas para isso. A primeira é: você precisa estar em Jesus, você precisa permanecer em Jesus. João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vós sois as varas, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então você precisa estar conectado com aquele que vai fazer você produzir mais e mais e mais e mais e mais. Somente quando estamos inteiramente ligados a Ele é que nós temos essa capacidade, porque um ramo fora da árvore, ele nada pode fazer, para nada ele serve a não ser para ser jogado fora. Então você precisa permanecer. O segundo, você precisa ser limpo. Jesus vira para os discípulos e fala: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A limpeza vem pela palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. E para a gente frutificar, logicamente a gente pensa numa árvore. E para existir uma árvore, precisa-se que uma semente seja plantada. E aí nós vamos até a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E aquelas terras representavam diferentes corações. A palavra de Deus está sendo pregada sempre. Você que nos acompanha, você que lê, essa semente está sendo lançada no seu coração. Disso nós sabemos, mas a pergunta que mais é importante para nós: que terreno essa palavra tem encontrado? Será que ela tem caído na beira do caminho e logo em seguida vem o ladrão da palavra e a tira de você? Será que ela tem caído num terreno onde os espinhos estão sufocando ela? Onde as coisas do mundo estão sufocando? Será que ela tem caído entre as pedras? Ou será que ela tem caído num coração fértil? E assim ela tem produzido 30, 60, 90, 100 vezes mais. Pense sobre o terreno do seu coração. E a gente já está encerrando, mas eu quero que você entenda que
a palavra de Deus, ela nos limpa. E nesse meio tempo, nós começamos a produzir. Só que muitas das vezes a nossa produção, ela é limitada pelo seguinte motivo: porque a gente negligencia um processo de podagem. Nós negligenciamos um processo de poda. Você pode até produzir, mas à vista de Jesus você pode produzir muito mais. E Jesus está falando, a gente precisa cortar esses rebentos inúteis. A gente precisa cortar esse excesso aqui que atrapalha você de produzir mais. E muitas vezes você tem negligenciado isso. O que Jesus está te pedindo para ser cortado, que tem te impedido de produzir muito mais? Você precisa assumir esse compromisso de podagem. Porque Ele não quer que você só produza, Ele quer que você produza em abundância. E outra coisa, não basta só produzir. Você precisa verificar a qualidade desses frutos. Porque produzir qualquer um produz. Mas só que nós encontramos em Mateus capítulo 3, versículo 10. João falando que o machado já está posto à raiz da árvore. O machado já está posto à raiz da árvore. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então o texto diz que existem frutos ruins também. Quais são os frutos que você tem apresentado a Deus? Pense nesse momento. Deixa eu te dizer algo, não tem para onde correr. Por quê? O fruto é o nosso dedo duro. O fruto é aquele que vai te dedurar. Jesus uma vez vira para os seus ouvintes e fala: gente, tomem cuidado, porque vai chegar um tempo em que vão vir pessoas como se fossem ovelhas. Elas vão estar vestidas como ovelhas, mas na verdade elas são lobos devoradores. E aí você fica imaginando, mas Jesus, como é que eu vou saber disso? A pessoa vem como um crente, a pessoa vem como uma ovelha, e como eu vou descobrir que ela é um lobo devorador? Jesus fala: pelo fruto os conhecerei. É pelo fruto que nós conhecemos quem são as pessoas. Por acaso pode uma árvore ruim produzir bons frutos? Por acaso pode uma árvore boa produzir ruins frutos? Não. É algo impossível. Por isso eu quero que você faça essa análise. E para a gente fechar, a última pergunta: quanto tempo você tem para produzir? O momento é agora. A decisão é agora. Esse é o grande momento de você tomar a sua responsabilidade e produzir mais e mais dentro da casa de Deus. Não há tempo para desleixo. Não há tempo para preguiça. Não há tempo para mordomias na casa de Deus. Você não foi chamado para ficar sentado, mas você foi chamado para produzir e abençoar a vida de pessoas. Eu quero orar por nós, porque possivelmente existem pessoas que estão me ouvindo nesse momento, e elas estão a um fiapo ligado da videira. Talvez estejam próximas de um corte, ou talvez estão negligenciando o processo de podagem. Eu quero que vocês se lembrem que se Jesus não poupou os ramos naturais, de maneira nenhuma Ele faria diferente com quem fosse possível fazer. Pai, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Nós te agradecemos porque nós entendemos uma das nossas responsabilidades ao estarmos junto a Ti, Senhor, ao permanecermos junto de Ti, ligados à videira.
Nós sabemos que precisamos produzir para glorificar o nosso Pai eterno. E muitos de nós, Senhor, temos negligenciado muitas das vezes. Nós não queremos abrir mão, nós não queremos nos doar 100% para Ti. E com isso nós limitamos a produção que o Senhor espera de nós. É muito parecido com o que lemos em Isaías 5. Às vezes o Senhor espera uvas doces, mas quando o Senhor olha para dentro de nós, o Senhor só tem encontrado uvas amargas. Mas pela Tua misericórdia, Senhor, e crendo que permanecemos ali e tomando posse de que sem Ti nada podemos fazer, nós Te pedimos o Teu auxílio nessa noite. Nos ajude, Senhor, a passar pelo processo de podagem, ainda que seja doloroso. É melhor nós sofrermos essa dor contigo do que a dor de sermos cortados da videira. Pois não há vida fora da videira. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou e nos enxertou naquele lugar. No lugar mais belo onde nós podíamos estar. Dentro do Teu vinhedo. Abraçados com Jesus. Aquele que morreu por mim, aquele que me livrou do pecado. Aquele que com a Sua grande graça me alcançou. Então, Senhor, faça-nos avançar a partir de hoje. Tudo que tem nos feito parar, regredir, Senhor, nós repreendemos na autoridade de Jesus. E eu profetizo, Senhor, sobre esses lares e sobre todos que estão me ouvindo, produção em massa, 30, 60, 90, 100 vezes mais, para a glória e honra do Teu reino, Senhor. Nós cremos que uma igreja forte se levanta, Pai, nesse momento de dificuldade em que passamos, nesse momento onde nós vamos avançar contra as portas do inferno, Senhor, porque esse corpo, essa videira, ela foi estabelecida em cima de uma afirmação, a afirmação de Pedro, a afirmação de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esse corpo, sobre essa igreja, a porta do inferno não prevalece. Assim nós choramos, Senhor, e Te agradecemos, no nome de Jesus. Se você, amado, é uma dessas pessoas que está nos acompanhando e quer participar dessa família, desse grupo, é bem simples. Paulo fala que todos nós fomos enxertados porque a gente creu e confessou com a nossa boca. Cremos com o coração e confessamos com os lábios. E essa é a noite de você ser enxertado nessa videira. Então eu te faço esse convite. Se você quer receber esse Senhor, vai aparecer um número aqui embaixo. E você pode entrar em contato com esse número. Se você sentir mais à vontade, você pode escrever nos comentários, tanto do YouTube como do Facebook, e dizer: eu aceito fazer parte dessa família. Eu aceito ser enxertado e agora ganhar vida na videira verdadeira. E que a paz do Senhor alcance todos vocês. Eu quero lembrar que, se você nos ouve por aí, existe um botãozinho aqui em cima, uma setinha, e você pode começar a produzir desde então. Como? Lançando essa palavra que também te alcançou na vida de outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, esse culto abençoado, para o máximo de pessoas possíveis. Ative também o sininho para você sempre receber as notificações das nossas pregações, das palavras que aqui são ministradas. Também deixe o seu like, é importante, porque faz o nosso vídeo chegar até mais pessoas, e esse é o nosso maior desejo, Jesus por todo mundo. Se você está no seu Facebook, compartilha na sua linha do tempo. Seja uma pessoa que frutifique e faça diferença onde você está. Que Deus te abençoe,
Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.